Você tem que deixar o seu passado para trás. Nossa, mas o passado ainda dói. Essa é a fala do macaco com o Simba, quando ele vem mostrar para ele que ele pode ressignificar tudo o que aconteceu com ele lá atrás. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre como ressignificar o seu passado. É interessante ver que nesse filme ele tenta negar tudo o que aconteceu na história dele, fingindo que aquilo não aconteceu. Ele até recomeça, ele tem um novo estilo de vida, negando toda a sua existência, negando tudo aquilo que ele de fato é. E muitas das vezes nós fazemos assim como Simba. Nós temos uma nova vida, nós recomeçamos, negamos tudo aquilo que era linkado à vida passada, porém sempre o passado ele vai arrumar um jeitinho de vir e aparecer e falar assim, olha, eu ainda estou aqui, você ainda não lidou comigo, como se fosse um fantasma. E aí aquele macaco, ele simplesmente vem e mostra para ele que ele pode voltar lá atrás e ressignificar tudo o que aconteceu se ele assumir a sua verdadeira identidade, ou seja, ele era Simba, o filho de um rei. Então, às vezes, nós fazemos assim também. Nós olhamos para o nosso passado e nós queremos fingir que ele não aconteceu, principalmente quando se fala de traumas, né? Quando você vem com traumas na sua história, você simplesmente quer nunca mais lembrar que aquilo aconteceu na sua história, você nunca mais quer voltar no seu passado e nem tampouco se reconectar com tudo aquilo que aconteceu, você simplesmente quer viver uma nova vida. Mas eu gosto muito de um versículo bíblico que vai dizer assim, não se pode deitar vinho novo em odres velho, porque o novo vai arrebentar o odre velho. Ele está falando assim, não tem como você começar uma nova história se você não dá um jeito na antiga. Não tem como você trazer as coisas antigas misturada ou linkada à vida nova. Você precisa deixar o passado para trás para começar algo novo, né? E é muito difícil falar sobre isso, mas é possível. Eu quero falar com você sobre ressignificar. O que significa ressignificar? Ressignificar nada mais é do que dar novo sentido para aquilo que aconteceu ou para algo. No caso de Simba, ressignificar foi ele voltar para o passado, lidar com o Scar, que era o seu tio, que estava totalmente linkado, o monstro linkado ao seu passado, e assumir a sua verdadeira identidade. Só que por um momento ele acabou se esquecendo. E para poder você ressignificar o seu passado, eu quero te dar 3 dicas. E a primeira dica é, precisamos mudar a nossa perspectiva, porque assim nós também mudaremos os nossos resultados. Eu gosto muito da tríade do cognitivo comportamental, que ele fala assim, novos pensamentos, novas emoções, novos comportamentos, ou seja, um novo estilo de vida. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a nossa história, nós temos um pensamento atrelado àquilo que aconteceu, uma emoção ruim gerada naquilo que aconteceu e automaticamente nós geramos um estilo de enfrentamento. Vamos gerar uma forma de se lidar com aquilo que aconteceu. Muitas das vezes, quando o passado ele é muito traumático, nós entramos num perfil evitativo, nós não queremos lidar com aquilo, nós queremos evitar tudo aquilo que está linkado àquela história. É o que acontece com Simba. Ele quer evitar voltar no passado porque aquilo ainda te gerava dor. E é muito interessante que chega uma hora que o macaco chega, dá logo ali uma cacetada e ele fala assim, olha, tá doendo. E aí o macaco fala para ele, é verdade, o passado pode doer, mas você tem que deixar o passado para trás. E como é difícil a gente deixar o passado para trás, principalmente quando isso vem atrelado de dor. E aí Simba fala assim, mas ainda dói no presente, ou seja, ele está trazendo toda aquela dor para esse momento presente que ainda ele está vivendo. Apesar dele não estar lá, aquela dor ainda está latente, né? Ele não ressignificou tudo aquilo que aconteceu, ele não gerou uma nova perspectiva, uma nova emoção, um novo pensamento em cima de tudo aquilo que aconteceu, e com isso
ele simplesmente não consegue ver um novo estilo de vida, uma nova história acontecendo. É impossível você começar uma nova história com bagagens. Quando nós desejamos iniciar algo novo, nós precisamos deixar o passado para trás. Nós precisamos começar algo novo fazendo novas coisas. Mas para isso você tem que ter novos pensamentos. Porque tendo novos pensamentos, novas emoções, com as novas emoções você vai gerar um novo comportamento, um novo estilo de vida e automaticamente uma nova atitude. Então, primeira coisa que você precisa fazer para ressignificar o seu passado precisa se mudar primeiro as suas perspectivas para que você mude também os seus resultados. Quando você vai diante de uma mesma situação com uma perspectiva diferente, você consegue mudar os seus resultados. Mas quando você vai para uma situação tendo o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, infelizmente você vai ter os mesmos resultados. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar também a perspectiva. 2. Não negue o seu passado. Uma das coisas que nós mais fazemos é querer negar aquilo que aconteceu. Tem um momento do filme que fala que está aceitando que ele é um rei, ele está negando toda a sua existência. Não tem como a gente começar uma nova vida, viver algo novo, negando um passado. Todas as vezes que nós negamos a nossa realidade, nós perdemos. Todas as vezes quando você nega que aconteceu um fato na sua história, vamos trazer isso para o âmbito do trauma, ok? Todas as vezes quando você nega que aquele trauma aconteceu na sua história, você quer esquecer que aquilo aconteceu, você perde. Todas as vezes você vai estar sempre indo e voltando, indo na mesma coisa. É como se fosse um gancho emocional. Você até avança em determinado ponto da sua história, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e te faz voltar lá atrás de novo. Então uma coisa que eu quero dizer é que você não negue mais a sua história, o que aconteceu, mas que você aceite. Aceitar não é tipo, eu aceito tudo o que aconteceu, eu aceito estar num relacionamento abusivo. Não, não é sobre isso. Eu aceito que na minha história aconteceu algo, aconteceu um fato que eu não tenho como mudar. O que aconteceu no passado não dá para mudar, mas o que eu vou fazer daqui para frente vai depender da minha postura agora. Quando você fala de aceitar, você está lidando com sua autoaceitação, ok? Eu entendo o que aconteceu, eu aceito que não tem como mudar o fato de ter sido acusado, o fato de ter sido traída, eu aceito o fato do que me aconteceu lá atrás, mas daqui para frente eu não aceito mais que isso influencie na minha história. Então, como que eu vou mudar isso? Ressignificando, ou seja, dando um novo sentido para tudo que aconteceu. Mas isso não é negar, porque às vezes quando você conversa com uma pessoa que já vivenciou um trauma, que ela não quer voltar, ela não quer falar, ela não quer tocar naquele assunto mais, ou seja, ela está negando a sua realidade, ela está negando que aquilo aconteceu na história dela, e isso também faz parte. O que aconteceu faz parte da sua história, você querendo ou não, ela faz parte da sua história. Por muito tempo, eu, Flaviane, também neguei o meu passado, e como foi difícil andar com bagagens tão pesadas na minha história que eu queria negar o tempo todo a existência de um trauma, de um abuso que eu sofri na minha história. E não, também não é fácil para mim chegar aqui e falar para você isso. Porém, eu aceitei que na minha história aconteceu uma situação, porém estou dando um novo sentido a ela, falando para você que você pode mudar, você não é o que aconteceu. E aqui eu já entro com o terceiro ponto, você não se rotule. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o abuso que te acometeu, você não é aquele dedo que te aponta o tempo todo. Então não faça isso com você. Quando você se autorrotula, você se coloca dentro de um patamar que é perigoso, né? Porque às vezes pode não conseguir sair daquilo mais e, como eu disse lá atrás, de tanto você pensar, você vai fazer com que aquilo se torne uma realidade. E você vai começar a fazer com que aquilo seja uma existência, uma verdade na sua vida. Então não faça isso com você, não se rotule, né? Quantas das vezes eu vou conversar com uma pessoa e ela fica se autorrotulando de burra, de gorda, de feia,
E ela começa a ver aquilo de fato nela, porque de tanto ela se rotular, aquilo acabou se tornando uma realidade. Então não faça isso mais com você. Você não é o que te aconteceu. Tá? Para você ressignificar o seu passado, você precisa mudar a perspectiva de olhar para ele, a forma de olhar para ele. Você precisa ter, né, agora voltando aqui, você precisa ter uma nova perspectiva. Você não pode ficar negando que um dia aconteceu, mas também não ficar se rotulando. Não, você não é o que aconteceu. Você é uma nova criatura, porém você é aquilo que você nasceu para ser. Você é uma boa ideia do seu Criador. Simba entendeu que não dava mais para ele ficar negando o seu passado. Simba entendeu que não dava para ele negar também quem ele era. Simba entendeu que ele não podia ficar mais negando tudo o que aconteceu na sua história. Então o que ele fez? Eu vou encarar, eu vou de frente, eu vou lá lidar com o que aconteceu, eu vou falar o que realmente aconteceu. E aí ele descobre que, na verdade, ele foi vítima da história dele, né? Ele foi vítima do abuso do tio, né? Por ter assassinado o pai, colocado a culpa em cima dele. Muitas das vezes, quando a gente volta para o nosso passado, a gente descobre que, na verdade, nós fomos vítimas e não os vilões da nossa história. Muitas das vezes eu ouço muito assim, lidar com terapia é para quem tem coragem, porque você vai para terapia, você vai descobrir que você é o vilão. Muitas das vezes a gente ouve isso de um narcisista, né? Porque ele vai jogar a culpa totalmente para você. Mas na verdade, quando você vai para terapia, você vai descobrir vários vilões na sua história que você talvez não seja um desses. Na verdade, você foi a vítima e talvez você ainda continua sendo a vítima. E aí você começa a se rotular de uma coisa que não é. Porém, Simba, quando ele volta para lá, eu acho lindo quando ele tá subindo naquela montanha lá para poder dar o rugido, porque ele sobe com um empoderamento muito forte, ele se reconecta com ele mesmo e ele vê quem ele de fato é, ele assume quem ele assume que ele é um rei, que ele é filho de um rei, assim como você também é filho e filha de um rei. Então você pode assumir essa paternidade de Cristo, você pode assumir essa sua identidade, seja ela lá qual for, né? De que você é uma boa ideia do seu Criador e você não precisa mais viver num passado. E quando ele ruge, ele assume a sua nova identidade, eu sei quem eu sou. Então quando você voltar lá para trás, encarar o seu passado de frente, e ressignificar ele, você vai estar dando uma nova trajetória para sua vida. Você vai se reencontrar. Você vai ver que você, na verdade, foi vítima de tudo que aconteceu, mas que aquilo também não é você e que você tem total liberdade para se tornar aquilo que você realmente é. Seja lá o que for. Se você quiser ser um engenheiro, você vai ser um engenheiro. Se você quiser ser um psicólogo, você vai ser um psicólogo. Durante muito tempo, eu não queria falar que eu fui abusada, porque eu não queria trazer esse peso sobre a minha história, mas fez parte da minha vida. E eu ressignifiquei como? Me tornando terapeuta e hoje podendo ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação que eu. Eu não sou a vítima, não sou mais aquela vítima. Hoje eu sou aquilo que eu quero ser. Hoje eu sou Flaviane, psicoterapeuta, mãe da Azul, esposa do Abel, feliz demais, serva do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar para você. Você pode ser quem você quiser, não se rotule mais. Mas como a gente faz isso? Então, se você quer ressignificar o seu passado, primeiro, mude a perspectiva, ou seja, a forma de olhar para ele. 2, não negue o que aconteceu. 3, não se rotule. Você não é o seu passado. Você é aquilo que você quiser ser. E é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí, compartilha com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que queira também ressignificar o passado. Dei aqui 3 dicas bem simples e bem fáceis de como ressignificar o seu passado. Fiquem com Deus e até a próxima.